Olá, eu sou Leonardo, cirurgião dentista, supervisor de serviço de odontologia do Seconce Rio, e hoje eu estou aqui para falar, dentro do tema de saúde bucal, sobre as principais doenças da boca. Nós vamos realizar 3 vídeos, o primeiro sobre cárie dental, depois sobre gengivite e doença periodontal, e depois a gente vai falar sobre câncer bucal. Nesse primeiro vídeo, eu queria conversar com vocês sobre a cárie dental, a doença cárie. Por definição, a doença cárie é uma doença infecciosa, causada por um grupo específico de bactérias que leva à perda da estrutura mineral do dente. Mas como é que ela acontece? Eu queria que vocês entendessem como é que acontece o fenômeno da doença cárie para que vocês sintam e saibam o papel importante que o paciente tem na prevenção da cárie para que ela não se estabeleça e haja necessidade de intervenção do dentista. A gente primeiro precisa imaginar o dente como não uma coisa estática. O dente, imagina como se fosse um copo de água e um comprimido efervescente, aqueles tipo vitamina C que a gente coloca e eles começam a se dissolver. É exatamente isso que acontece com o dente da gente. O dente da gente está constantemente sofrendo microscopicamente, obviamente, essa dissolução. Então, quando é que isso ocorre? Cada vez que a gente consome um grupo específico de alimentos, são carboidratos fermentáveis, para a gente entender, açúcar, principalmente. Isso acontece com todos os alimentos, mas principalmente com os alimentos doces. Porque quando a gente come alguma coisa doce, o pH da boca ele abaixa e, consequentemente, a saliva fica ácida. E nessa condição de acidez, acontece com o dente exatamente aquela condição do comprimido dentro da água. O dente começa a se desfazer microscopicamente. Esse processo leva em torno de 20 minutos e, em condições de normalidade, em 20 minutos a saliva tem um processo fisiológico chamado capacidade de tampão, mas ela consegue trazer aquele pH que estava ácido de novo para uma condição de normalidade. E nessa condição de normalidade, tudo que o dente perdeu de minerais, de cálcio, fosfato e outros minerais importantes, eles voltam sozinhos para o dente fisiologicamente. Então, qual é o seu papel? Esses 20 minutos são fundamentais. Primeiro, quando você consome alguma coisa doce, o ideal é que você imediatamente consiga fazer ali uma escovação. Mas caso você não possa, se você estiver em algum local que não te permita, você procura uma pia, você enxágua a boca e dá esses 20 minutos para que a saliva consiga neutralizar esse pH. Então, o consumo de açúcar, ele é um dos papéis, ele é um dos fatores que levam à existência da cárie, mas somente ele não leva à presença da doença cárie. Então, esse processo de perda mineral, ele se chama desmineralização, esse processo de retorno se chama remineralização. Então, na verdade, o dente da gente está, todos os dias da sua vida, sofrendo um processo de desmineralização e remineralização, como se fosse uma balança. E o equilíbrio dessa balança é que vai levar você à sua questão de saúde bucal. Então, um outro aspecto importante da gente colocar, nesse papel de desmineralização e remineralização, existe um ator secundário, né, um ator coadjuvante que é fundamental, que todo mundo já ouviu falar, que é o flúor. Todo mundo sabe que o flúor é bom para o dente. Inconscientemente, a gente sabe que o flúor é bom, que o flúor fortalece. Eu vou no dentista fazer uma aplicação de flúor e, na realidade, como é que o flúor funciona? Por que o flúor é bom, afinal? O flúor, na verdade, ele funciona nesses processos onde o dente se decompôs e se recompôs. O flúor, na verdade, ele age como um grande ímã. O flúor é um grande captador desses íons, cálcio, fosfato. Todos esses minerais que foram para a saliva, eles são devolvidos para o dente através do flúor de uma maneira muito mais eficiente. Então, o flúor funciona como se fosse um grande captador e recompositor. Por isso é que a gente precisa do flúor todos os dias. Porque a gente come todos os dias, porque a gente come doce todos os dias. Tá? Então, você não está proibido de comer o açúcar. O dentista não vai te proibir de comer açúcar. Agora, existem questões dietéticas, questões estéticas, questões metabólicas, um diabético. Agora, odontologicamente falando, o que a gente prega, o que a gente propõe é o consumo inteligente do açúcar. Disso a gente tira a seguinte lição, de tudo que a gente falou de desmineralização, de remineralização, o que fica de lição para você é que você precisa consumir o açúcar em horários regulares. Estabeleça horários para consumir esse açúcar. Escove seu dente depois, faça um enxaguatório se você não puder e deixe o seu corpo fazer o restante. Ok? Agora eu queria falar de um outro aspecto que é o fator da doença cárie como um aspecto multifatorial da cárie. Para a gente traduzir, para existir a doença cárie, eu preciso de 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu preciso, primeiro, de um hospedeiro suscetível,
eu preciso de uma dieta cariogênica e eu preciso de uma higiene deficiente. Desses 3 fatores, existe um que eu não consigo mexer, que é a suscetibilidade do hospedeiro. O que é o hospedeiro suscetível? É você, sou eu, são as pessoas, são os dentes. A suscetibilidade do hospedeiro, ela não é uma coisa que você mexe, ou você é suscetível ou você não é. O que é o hospedeiro suscetível? Existem pacientes que, impressionantemente, eles têm péssimos padrões de higiene bucal, têm péssimos padrões de consumo de açúcar e, surpreendentemente, quando a gente coloca na cadeira e examina, esse paciente quase não tem cárie ou não tem a doença cárie estabelecida. Mas é uma coisa que está mediada por imunoglobulina salivar. São questões imunológicas que não cabe discutir nesse vídeo, mas é uma coisa que você não mexe. Se eu preciso de 3 fatores para que a doença se desenvolva, e esse eu não posso mexer, os meus 2 fatores que são primordiais, é esse que você precisa mexer. O consumo inteligente do açúcar, como a gente já falou, horários regulares de consumo desse açúcar, e a sua higiene, que precisa ser caprichada. Consumiu qualquer alimento, açúcar principalmente, a higiene bucal deve proceder imediatamente. Se não for possível, você vai fazer aquele enxágue que eu comentei. Escovar sempre após cada refeição. Esses 3 fatores juntos, eles contribuem para a doença cárie. O que é interessante dizer é que a cárie, ela tem 5 etapas da cárie. Só a quarta, só a penúltima etapa é que é a cavidade, que é aquilo que você entende como cárie, que é a cavidade que tem no seu dente. 3 outros fatores já aconteceram que dependiam de você, onde você deveria ter tido um consumo inteligente do açúcar, onde você deveria ter tido uma higiene bucal e a cárie não teria chance de estabelecer e fazer cavidade. Então, até aqui, eu não falei do dentista em momento nenhum. Vocês percebem que eu estou falando de cárie esse tempo todo e em nenhum momento o dentista entrou. O papel do dentista é esse aqui agora, onde a gente está promovendo informação, onde a gente está te dando os subsídios para você fazer na sua casa, sem gastar dinheiro. Então é muito barato cuidar dos dentes nessa etapa inicial. Se você deixar chegar nessa última etapa, o dentista vai entrar com um papel que é aquele que você conhece, fazendo a restauração no seu dente, a extração do seu dente, uma prótese, um canal, um bloco, um implante. Mas antes disso tudo, houve aquelas 3 etapas iniciais que aqueles 2 fatores que eu falei que você pode modular, eles teriam impedido que você chegasse nessa etapa e precisasse da intervenção do dentista. Cada vez que você nos procura, aqui no Sequence não é diferente. Naquela primeira consulta, a gente faz uma avaliação inicial. A gente não conta só quantas cáries você tem. Nessa primeira consulta, a gente estabelece o seu padrão de higiene, a gente verifica como é que você está limpando, a gente vê o seu padrão dietético, a gente faz as perguntas do que você come, quando você come. Isso é muito importante para a gente estabelecer um perfil desse paciente. E a partir daí, o dentista vai corrigir, fazer as correções de curso, monitorar a sua higiene bucal a cada consulta, e uma vez que você tenha alta clínica, você vai voltar 6 meses depois, mas nesses 6 meses você é responsável pela promoção da sua saúde bucal. Então esse intervalo de tempo, você é o seu dentista. Então esse vídeo todo aqui, para falar de cárie, talvez como você não tenha ouvido, ele simplesmente serve para colocar em você uma responsabilidade e dividir com você a condição da sua saúde bucal. Ela depende muito e muito e muito de hábitos do próprio paciente. A gente vai ensinar, a gente vai corrigir o que precisar, mas a gente tem que trabalhar junto nesse sentido. Ok? No próximo vídeo a gente vai falar de outros tipos de doença, não só do dente. A gente vai falar das estruturas que sustentam o dente na boca. A gente vai falar de gengivite, de doença periodontal, e é isso. Ok, gente? Tchau!